Fala galera, tá estudando Grécia Antiga e tá tudo parecendo grego? Relaxa, hoje a gente vai dar um rolê completo pela história da Grécia Antiga em menos de 20 minutos. Vamos falar da origem, dos gêneros, das polis, das guerras épicas, da democracia e dos legados que até hoje estão na nossa vida. Se ajeita aí, já deixa o like e bora viajar para o berço da civilização ocidental. Vamos nessa? A Grécia Antiga nasceu no sudeste da Europa, numa região montanhosa, cheia de ilhas e com pouco solo fértil. Resultado, a galera virou fera no comércio e na navegação. Ela não era um país como a gente conhece hoje. Era cheia de cidades independentes, as famosas polis. Cada polis era um mini-estado, com suas leis, seu exército e até seus deuses favoritos. Primeiro, o pré-homérico, onde ocorre a formação dos gêmeos, que eram clãs familiares. Depois, o período homérico, época da famosa Ilíada e Odisseia. Ilíada, como você sabe, narra os feitos heróicos da Guerra de Troia, e a Odisseia, o retorno de Ulisses, ou Odisseu, a Ítaca, sua terra na Grécia. Passa por muito perrengue. Também nessa fase ocorre a transição dos gêneros para a formação das primeiras polis. Depois o período arcaico. É exatamente no arcaico que a criação das polis se torna efetiva. A colonização do mar Mediterrâneo com diversos gregos indo para diversas ilhas, e o começo das leis com o surgimento da democracia. O período clássico é o auge da Grécia. Atenas está bombando, né, gente? Com a democracia, guerras importantes começam a rolar. A filosofia, a arte, a ciência decolam plenamente nessa fase. E por último, o período helenístico é o período da decadência. Alexandre o Grande espalha a cultura grega até a Índia, e é uma mistura da cultura grega com outras culturas que marca esse chamado período helenístico. Antes de ter cidades, a galera grega vivia em grupos familiares, chamados de gêneros. Cada gênero era liderado por um patriarca, o chamado pater familia, e todo mundo ali era da mesma linhagem. Com o tempo, esses gêneros foram se organizando e, nascem as primeiras polis, ou seja, as cidades gregas eram uma evolução dos clãs familiares. As polis tinham uma estrutura bem interessante. Por exemplo, a Acrópole, que ficava na parte alta da cidade, era onde existiam os templos dedicados aos deuses, principalmente ao deus protetor daquela cidade. A ágora, ou praça pública, era onde o povo se reunia para tomar, discutir, fazer a boa política, né? Imagina uma cidade com templo, praça, teatro, ginásio e tudo isso funcionando sem um rei mandando. Isso era a polis grega, gente. Cada cidadão participava da vida política, só que nem todo mundo era cidadão, hein? Atenção com isso, porque mulheres, escravizados, estrangeiros estavam fora desse rolê. Mas nem tudo são flores, né, gente? Guerras também ocorreram nesse período. E as principais são guerras médicas, que colocam gregos contra persas. Os persas eram chamados pelos gregos de povos medos, daí o termo guerras médicas. Era tipo Davi contra Golias. Por quê? Davi seriam os gregos, Golias seriam os persas. Tinha um exército gigantesco naquela época. Os gregos venceram algumas batalhas épicas, como por exemplo a Batalha de Maratona, ou ainda de Termópilas, onde 300 espartanos fizeram frente a um exército colossal dos persas. Também a Guerra do Peloponeso, uma guerra que vai enfraquecer muito a Grécia, porque ela coloca frente a frente os espartanos versus os atenienses. Os espartanos vencem
Esparta vence, mas não deu para comemorar muito não, porque a Grécia sai enfraquecida, o que é uma senha para que Alexandre o Grande pudesse conquistar a Grécia inteira. A Grécia, então, acaba conquistada por um macedônio chamado Alexandre o Grande e fez alguma coisa interessante, que foi fundir a cultura grega, a cultura do mundo oriental, junto a Egito, Pérsia, Índia. Ele tomou conta de tudo, não é? Um dos legados de maior importância que os gregos deixaram para a sociedade ocidental foi a democracia ateniense. Atenas inventou o que a gente chama hoje de democracia, mas era bem diferente da nossa. A democracia ateniense era direta. O cidadão ia até a ágora, votava nas leis, nas decisões de maneira direta. Não tinha representante, era o próprio cidadão que decidia em praça pública. É bom lembrar ainda que só homens adultos nascidos em Atenas podiam participar das votações e que havia o ostracismo. O que era ostracismo? Quem era considerado pernicioso ou que se atentasse contra a democracia podia ser expulso da cidade de Atenas por 10 anos, chamado ostracismo. Será que alguma coisa lembra o nosso atual momento? A Grécia nos deixou alguns legados que são fundamentais. Por exemplo, na filosofia, foi o primeiro povo ocidental a abandonar os mitos e tentar explicar a realidade, a existência das coisas, qual é a origem das coisas, de maneira racional. Pessoas como Sócrates, Platão, Aristóteles, são estudados por nós até hoje, né? A filosofia grega é um grande legado para a humanidade. A democracia é outro modelo de política, né, que se inspirou na Grécia. O teatro, apresentações teatrais, os gregos gostavam de 2 tipos básicos: as tragédias e as comédias, que nascem exatamente na Grécia. Uso de máscara, palco, roteiro, tudo isso vem dos gregos. Nos esportes, né, os Jogos Olímpicos começaram na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, onde até as guerras paravam para que as cidades competissem em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. Disputa de honra, né, era honra, não patrocínio, não dinheiro, mas era exatamente a busca de honra, não por ganhar uma medalhinha. Eles nem medalhas ganhavam, né? Ganhavam uma coroa de louro para pôr na cabeça para os vencedores. A arquitetura, né, são colunas dóricas, jônicas, coríntias. Muitos prédios públicos de hoje ainda usam essa arquitetura que foi criada lá pelos gregos. Muita coisa, né? Viu só? A Grécia pode até ter acabado, a Grécia Antiga, mas a influência dela está vivaça até hoje na política, nas artes, na ciência, nos esportes e até aqui no seu YouTube. Se curtiu essa viagem no tempo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí qual parte você mais curtiu ou qual povo da antiguidade quer ver no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!